Hoje no nosso curso de C++ é dia de falar sobre a biblioteca Vector. Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C++ e hoje nós vamos falar sobre a biblioteca Vector e suas funções. Na verdade, a grande maioria das funções a gente já viu em bibliotecas passadas, então eu vou dar uma passada aí bem rápida nessas funções, só para a gente vê-las funcionando com Vector. E vou deixar duas novidades aí da biblioteca Vector para o final da aula. Então assiste a aula até o final para você entender as funções mais importantes da biblioteca Vector. Deixa eu fazer uma chamada para ação aqui para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu peço que, por favor, você se inscreva, clique no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Por quê? Não sei. Porque aqui no CFB Cursos a gente tem aulas de segunda a sexta e aos sábados vídeos especiais com dicas de informática para você. Ainda não se convenceu? Aqui no CFB Cursos nós temos muitos cursos de informática. Dá uma olhada nas nossas playlists aí. Então a gente tem curso de Arduino, da área de web, da área gráfica, games e muitos cursos que ainda estão por vir. Ajuda a gente também clicando no joinha. Já clica agora aqui para garantir que você não vai esquecer para o final. Claro, siga a gente nas nossas redes sociais. Os endereços aparecem aí. Lá nas nossas redes a gente posta fotos das thumbs das aulas e fotos diferentes que não vêm aqui para o canal. Então não perde mais tempo não, vem fazer parte do nosso time. Agora vamos para a vinheta para a gente entender sobre a biblioteca Vector. Roda aí! Muito bem, pessoal, então vamos lá, vamos falar hoje sobre a biblioteca Vector. Vamos ver as funções, o que nós temos disponível aí dentro da biblioteca Vector. Então já estou com o arquivo da aula 88, já com a biblioteca Vector aqui no nosso código e já criei um Vector aqui para a gente adiantar, beleza? Bom, as funções, a grande maioria das funções dessa biblioteca a gente já viu nas bibliotecas passadas, então vai ser uma aula que eu vou fazer uma passagem mais rápida, ok? Porque a gente já conhece as funções, na verdade nós só vamos utilizar com Vector. Por exemplo, temos as funções para iterator, que são as funções begin, end, rbegin e rend. Como que a gente usa, por exemplo? Vamos usar no for aqui, ó, vamos criar um iterator aqui, vou colocar alto porque depois nós vamos usar o reverse, tá? Então, o nosso VCT, que é o nosso vector, vamos chamar aqui o begin, que retorna o iterator apontando para o início da nossa coleção. Enquanto o it for diferente do VCT, que é o nosso vector.end, que é o iterator que aponta para o final da coleção, eu dou o incremento aqui no nosso iterator, ok? Então, com o cout, a gente imprime aqui o elemento que está no iterator, endline, beleza. Então, compilando, executando, essa estrutura aqui não é uma novidade para a gente, beleza? Começou do 9, terminou no 1, e a gente pode trocar para rbegin e rend, que é o reverse iterator. Como aqui está alto, ele automaticamente, it já é declarado como reverse iterator, beleza? Então essas aí são as funções de iterator. As próximas funções são funções para capacidade. A gente já conhece também a grande maioria. Por exemplo, a função size, que retorna para a gente o tamanho do vector. Então, vct.size, endline, ele retorna para a gente o tamanho do vector. Temos também o max size, que nós também já conhecemos, já usamos aí nas aulas passadas e também está presente aqui dentro da biblioteca Vector, endline. Então aqui a gente vai fazer o cout do size com o max size. O size é o número de elementos que eu tenho atualmente e o max size é o número máximo de elementos que o número tamanho máximo, né, que esse vector pode ter. Também vamos encontrar dentro dessa biblioteca a função resize. Lembram para que ela serve? Serve para poder redimensionar o nosso vector. Então ali eu tenho 10 elementos. Se eu chamar aqui o vct.resize e coloco aqui resize para 5, vamos agora fazer um cout, já copiar aqui, né? O cout aqui com o size, ok? Se a gente quiser imprimir também,
Vamos chamar um for aqui, x, e receber os elementos do vector. Vamos dar o cout em x, end line. Então, só para a gente ver que ele foi redimensionado, tá vendo? Então, veja bem, eu tenho aqui ó, inicialmente tamanho 10, que é o size, o tamanho, o número máximo de elementos. O novo tamanho, esse 5 aqui, é esse size aqui, ok? E depois a impressão, e vejam só que ele só imprimiu 5 elementos, que o nosso array foi redimensionado. Ainda nessa gama de funções, a gente tem capacity, que retorna a capacidade do vector, certo? Vamos fazer uma impressão aqui no final. Vamos colocar aqui ó, um end line, cout. Vamos imprimir aqui do nosso vct.capacity. Beleza? End line. Então, no final aqui ele vai imprimir a capacidade, tá vendo? A capacidade vai ser o tamanho inicial do nosso array. Então, veja só, se eu adicionar mais alguns elementos aqui, aleatório aqui, certo? O nosso array agora inicialmente tem uma nova capacidade, um novo tamanho. Ele foi criado com esse tamanho. Embora ele tenha sido reduzido, a capacidade dele ainda é essa aqui, de 13. Tá bom? Então, essa aqui é a função capacity. Temos também o empty, que a gente já viu. O que o empty faz? Ele retorna true se o array estiver vazio. Se o array não, né? Se o vector estiver vazio. E false se o vector não estiver vazio. Então, vamos colocar aqui em cima essa verificação. vct.empty, ok? Então, se estiver vazio, ele retorna true. A gente dá um cout aqui, falando vector vazio. Ok? Caso contrário, a gente vai dar um cout, emitir uma mensagem aqui falando que o array não está vazio. Então, array não está vazio. Muito bem. Vamos compilar aqui novamente. Ele fala que o array não está vazio. Se a gente não inserir nenhum elemento, vamos rodar aqui novamente, ele fala ó, vector vazio. Beleza? Então, essa aí é a função empty, que faz parte aí desse grupo de funções. Outra função de capacidade é a shrink-to-fit. Nós já vimos aí, e é do C++11. Lembrando aí, para quem não verificou a configuração, aqui em Settings, aqui ó, de novo, ó, Settings, Compiler, verifica se está C++11 para frente. O shrink-to-fit, ele redimensiona a capacidade total do vector, de acordo com seu tamanho. Então, veja bem, olha esse capacity aqui, o que ele está imprimindo para a gente? 13, mesmo que eu tenha redimensionado o nosso array para 5. Então, antes desse capacity, dá uma olhada aqui, que eu vou usar agora o shrink-to-fit. O que ele vai fazer? Ele vai redimensionar, certo? A capacidade para o número de elementos. Então, vct.shrink-to-fit. Beleza? E só isso. Vamos compilar novamente. Deu um erro aqui. Onde que eu errei? VCT, né? Aqui, ó. VCT. Compilando e executando. Olha só. Então, após o shrink-to-fit, o novo capacity, o capacity aqui imprimiu a nova capacidade, que agora é 5. Beleza? Então, essas aí são as funções que nós temos disponíveis em Vector para trabalhar com capacidade do nosso vetor, do nosso vector. Próximo grupo de funções são funções para acesso aos elementos do vector. E aí vem as funções tradicionais. Veio o método tradicional, aqui ó, VCT. Vamos acessar pelo método tradicional aqui o elemento da posição 3. End line, o que eu tenho em 3? 0, 1, 2, 3. Eu tenho o valor 4, é o que vai ser impresso ali. Beleza? Então, essa é a forma tradicional. E a gente tem uma função para isso também, que é a função at. Então, vct.at, e a gente informa a posição que eu quero retornar. Beleza? A função aqui vai ser a impressão exatamente a mesma, né? Porque a função faz exatamente esse trabalho aqui. Tá? Então, são as duas formas mais utilizadas para acesso dos elementos do vector. Temos também
front e back, ok? Então, vamos lá. Vamos copiar aqui, para a gente não perder muito tempo. vct.front. Front. O que front me retorna? Retorna o primeiro elemento. E back? Back retorna o último elemento. Então, aqui, back. Beleza, compilando, executando. Elemento da posição 4, ok? Aliás, elemento da posição 3, né, que é o 4, pelo tradicional e pelo et. O front me retornando o 9, que é o primeiro, e o back me retornando o 5, que é o último. Então, essas são as funções, são os métodos de acessar os elementos do nosso vector. Nosso próximo grupo de funções são as funções modificadoras. E a gente começa com a função assign. O que ela faz? Ela atribui valores, elementos ao nosso vector. Caso existam elementos já, ele faz a substituição dos elementos existentes por novos elementos. Então, veja bem, eu vou usar aqui o nosso vct2, está vazio. Então, vct2.assign, eu quero atribuir 10 elementos. E qual elemento que eu quero atribuir? Eu quero atribuir o elemento 0. Beleza? Se a gente der um for para imprimir todos os elementos aqui de vct2, nós vamos ver vct2, nós vamos ver que todos vão ser 0. Então, x end line. Veja bem? Compilando e executando. Olha só, vct2, 10 elementos, 0. Então, essa é a função assign, que a gente atribui elementos dentro de um vector. Agora, existe uma forma interessante de uso. Se eu quiser, por exemplo, inserir o vc1 dentro do vc2, vct1, vct2, podemos usar o assign também. Aqui, eu uso o begin-end. Então, vct1.begin, o início aí do vct1 até vct1.end. Até o final. Olha só, quando a gente imprimir, notem agora que eu tenho os mesmos elementos que eu tenho aqui no vct1. Eu tenho vct2 preenchido com os mesmos elementos de vct1. Aqui a gente tem uma função interessante também, que é a pushback. Pushback, ela adiciona um novo elemento no final do nosso vector. Então, função bastante usada aí para vector. E olha só como é que a gente usa. Eu quero adicionar aqui no vct1. Então, no vct1, eu quero dar um pushback, vai adicionar no final, olha só, no final eu tenho o 5. Eu quero agora adicionar no final o elemento 0, certo? Vamos ver isso aqui, ele vai fazer a impressão, e notem que o 0, veja bem, foi adicionado no final do nosso vector. Eu tenho também o popback, que deleta o último elemento do nosso vector. Então, eu estou tirando o pushback, estou comentando, só para não confundir, ok? Que nós vamos fazer um popback aqui no nosso VCT. Não tem mais o 0, o último elemento é o 5. Quando a gente executar agora, ele vai imprimir sem o 5. Está falando que o último elemento agora é o 2, porque eu dei um popback aqui no último elemento. Então, se eu for executando o popback, ele vai removendo os últimos elementos. Olha só, vou colocar 3. Ele vai dar um popback no 5, no 2 e no 3. O último elemento agora vai ser o 1. A gente vai ver isso aqui na impressão, tá vendo? O último elemento é 1, beleza? Então, front tem pushback, que adiciona no final, e popback, que remove do final. Agora, uma função extremamente interessante é a função insert, que permite a gente inserir novos elementos no nosso vector. Então, olha só, dá uma olhada nessa possibilidade aqui. Vou deixar só com 10 elementos. Olha só como é que a gente usa o insert. Eu preciso criar um iterator, ok? Então, vector int iterator, e eu vou chamar de it. Ok, beleza. Muito bem. E agora vamos usar o insert para poder sair inserindo elementos aqui no nosso vector. Eu quero inserir um elemento no início. Então, primeiro, eu preparo o nosso iterator. Então, vct, vou tirar um aqui para ficar mais fácil, tá?
vct.begin, ok? Já apontei, no meu iterator já está apontando para o início, agora eu uso o insert. Então, vct.insert, e aí eu passo a posição que está ali no meu iterator e o valor que eu quero inserir. Eu quero inserir o numeral 5 aqui no início. Então, veja bem, compilando aqui, deixa eu ver aqui, ó, ficou só fechar aqui, ficou faltando, por isso que deu o erro, fechar e tirar um, né, que eu coloquei 3 ali, um a mais. Beleza? Aqui esqueci do 1, eita fé, tá vendo? É por isso que é ruim fazer as coisas depressa. Então, compilando e executando, olha aqui, ó, o início do nosso vector agora foi inserido o numeral 5, tá? Então, aqui eu posso utilizar o insert de várias maneiras. Se eu quiser adicionar no final, a gente prepara o iterator aqui com o end. E agora ele adiciona o 5, veja bem, no final, beleza? E aí, eu posso adicionar em qualquer lugar que eu quiser. Se eu quiser adicionar no meio, por exemplo, o que eu faço? Qual que é o meio? Seria o início, o begin ou o end, né? Pode ser, por exemplo, o início, como ele tem 10, mais 5, certo? Então, eu quero adicionar aqui, ó, o numeral 0 no meio do nosso vector. Compilando e executando, olha aqui, ó, agora eu tenho um 0 aqui, exatamente no meio do vector. Poderia ser o end menos 5 também. Agora, uma outra forma de uso interessante também do insert é o seguinte, eu vou adicionar aqui no final, end, quero aqui no final, eu quero adicionar 5 numerais 9 ali no final. Então, eu tenho essa possibilidade, então eu informo ele aqui, ó, eu informo 5 vezes o numeral 9. Vamos ver isso? Compilando e executando, então notem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Se eu quiser inserir no início, no meio, é só preparar o iterator aqui para a posição onde a gente quiser inserir, beleza? Então, esse é o comando insert. Assim como a gente pode inserir, nós podemos remover com o comando erase, que a gente remove elementos do nosso vector. Vamos lá, como que a gente faz a remoção? Deixa eu tirar essas inserções aqui. E a gente vai usar o erase aqui, ó. Então, vct.erase. E aqui eu informo o que eu quero remover. Se eu quiser remover, por exemplo, do final, o que eu faço? Eu posso ter, já que eu tenho o iterator aqui, ó, eu vou utilizar, não precisava nem ter pagado, né? vct.end. Então, eu informo aqui o local que eu quero remover, que é no final. Nota aqui que o numeral 1... Ih, deu um erro aqui, peraí, deixa eu ver. Vamos ver, sim, aqui, ó, por causa do end aqui. É só a gente colocar o end menos 1, e ele vai remover o 1 aqui, porque ele está no final, né, após o último elemento, certo? Então, veja bem aqui, ó, agora o último elemento é o 0. Posso preparar aqui para o início, begin, ok? O nosso iterator, e agora ele vai remover do início, aqui, ó, removeu o primeiro elemento. Então, vale aquela sequência, posso colocar begin mais 5, que é para indicar o meio aqui, né, já que o nosso elemento tem 10, e por aí vai. E a gente pode informar também, por exemplo, se eu quiser remover os quatro últimos elementos, como é que nós vamos fazer? Aí nós não vamos usar esse iterator, né? Eu vou ter que usar aqui, ó, vct.begin, deixa eu ver, os 4 últimos elementos. Então, é o begin mais, que é n, né? Begin mais 0, 1, 2, 3, 1, 2, 6, né? Claro, 6. 6 até o vct.end menos 1. Vamos ver se ele vai conseguir remover. Aqui, ó, ficou, removeu os 4 últimos. Ah, não, o 1 ficou, tá vendo? Qual ele parou no 6? 1, 2, 3, 4. Então, vamos tirar esse begin, esse menos 1 daqui. Ah, agora sim ele vai remover, olha lá. Beleza, removeu os 4 últimos elementos, certo? Então, eu posso passar o ponto de início e o ponto final da remoção também. Então, essa aí é a função erase, para poder remover elementos do nosso vector. Outra função ainda desse grupo que a gente conhece é a função swap, que faz troca de elementos. Então, veja bem, eu vou fazer a impressão aqui no vct
2. Mas antes eu vou fazer o swap. VCT1.swap com VCT2. O que isso faz? Ele vai trocar os elementos do primeiro vector com o segundo vector. Isso significa que na nossa impressão de VCT2, ele vai imprimir de 1 a 4. De 1 a 4 não, de 0 a 4, né? Que 0 é o primeiro elemento, tá vendo? São os elementos de VCT1 que foram trocados pela função swap. Então, outra função aí é a função clear. O que ela faz? Ela remove todos os elementos do vector. Então, VCT, eu estou no 2, vou fazer com o 2 aqui, ó, 2.clear. Clear. Na impressão, vamos ver que não vai imprimir nada. Por quê? Porque agora o clear removeu todos os elementos. E as duas últimas funções da biblioteca Vector que nós vamos ver na aula de hoje, eu deixei para o final, que são funções também da implementação do C++ 11 e são funções interessantes, que são as funções inplace e inplaceback. Vamos ver o que elas fazem aí. Na verdade, elas adicionam elementos ao nosso vector, mas sem remover o elemento da posição indicada. Então, por exemplo, se eu pedir para adicionar aqui na posição 0, 1, 2, ele vai adicionar um novo elemento aqui, mas não vai substituir esse. Vai como se fosse arredar esse cara e inserir um novo elemento ali. É bacana. Então, olha só. VCT1.inPlace, ok? E a gente informa o ponto de inserção e o elemento. Então, a gente precisa do iterator. Eu nem vou criar o iterator aqui, não. Já vou colocar ele direto aqui dentro. VCT.begin mais 2, ok? Aquela posição e eu quero inserir o numeral 9. Vamos ver aqui, vamos fazer a impressão em VCT1. Beleza, compilando e executando. Aqui também faltou 1, né? Compilando e executando. Olha só, ele inseriu o 9 aqui no lugar do 2, mas não removeu o 2, ele só arredou o 2 e inseriu o 9. Então, a gente tem inplace e inplaceback, que faz a mesma coisa, só que ele adiciona no final. Então, aqui, ó, inplaceback, ok? Vai adicionar no final o elemento 9 do nosso VCT1. O final é o 4, né? Agora a gente vai ver... Opa, deixa eu ver que deu algum errinho. Deixa eu ver o que está de errado aqui. Inplaceback é assim. Aqui, ó, a gente não precisa informar a posição, né? Claro, porque ele já é back. Ele já é no final. Então, a gente só informa o elemento que eu quero inserir, compilando e executando. Aqui, ó, inseriu o 9 no final. Então, in place, a gente informa a posição. E in place back, a gente insere no final. Então, pessoal, essa foi a biblioteca Vector e suas funções. Espero que vocês tenham gostado. Não é inscrito no nosso canal, não perde mais tempo, não. Se inscreva, porque aqui no CFB Cursos a gente tem aula todos os dias, sábados, vídeos especiais com dicas de informática. Ajuda o nosso canal clicando no joinha. Não deixa de clicar no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E a gente está aí nas redes sociais. Segue a gente lá. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.